o que acontece? Satanás é o oposto de Deus, o anticristo, o oposto do Messias, filho, né? de Jesus. Tanto é que ele vai se tornar como se fosse um Messias. O Tryhard, ele mandou uma pergunta aqui, que é a seguinte: queria saber se o anticristo é uma pessoa comum como nós, ou se é um ser escolhido especificamente para isso. Se ele é um ser humano ou vai ser tipo uma entidade, sei lá, uma coisa. Não, é um ser humano. Pelo que eu entendi também, É um ser humano. E nós não sabemos se ele seria a teria versão essa de Cristo invertida, assim, uma coisa meio imitando o que foi o Cristo, seria na verdade, a encarnação do mal, assim. Como eu disse, o diabo ele imita as coisas de Deus. E existe a trindade satânica, existe a trindade de Deus. Certo, Pai, Filho e Espírito Santo. Espírito Santo. E existe também a trindade satânica. Que é o quê? Que existe o anticristo, o falso profeta, e existe Satanás. Eu achei que era o KLB. Lembra do KLB? Trindade satânica. Cantava mal pra caralho. E o que acontece? Satanás é o oposto de Deus, o anticristo, o oposto do Messias, filho, né? de Jesus. Tanto é que ele vai se tornar como se fosse um Messias. Como se fosse a segunda vinda, E o falso profeta, o oposto do Espírito Santo. Porque o falso profeta, ele vai apontar o anticristo. E Jesus falou, quando vier o Espírito Santo, ele vai falar quem sou eu. Ele vai apontar pra mim, entendeu? Entendi. Ele vai sempre te conduzir pra Jesus, o Espírito Santo, entendeu? Entendi. E aí, voltando à pergunta, a gente não sabe se ele já vai ter consciência desde criança. Que é o cara, né? Não dá pra saber. Né? Se ele vai ter plena consciência do que ele tá fazendo, mas com certeza depois sim, né? Quando já tiver avançado, né? Mas pode ser que ele comece achando que é dele mesmo, que é aquele dom de... Porque a Bíblia diz que ele vai seduzir as nações, e ele vai ser uma pessoa carismática. Você vai olhar pro cara, você não vai ver o demônio ali, entendeu? Você vai pensar... Porque não ia ficar fácil, né? A gente que conhece a palavra e os sinais, esse aí tem tudo pra ser o anticristo. Tá querendo unir as nações, entendeu? Agora, nós conhecemos os sinais, mas também não dá pra julgar quem é, quem não é, né? Mas com certeza é uma pessoa que o diabo ali vai estar influenciando a vida dele de uma maneira específica. Porque o chamado dele para as trevas vai ser muito pior do que uma pessoa que é simplesmente usada pelo inimigo, né? Antes de você ler outra pergunta, uma dúvida. Como você já teve tanto no espiritismo e agora tá na igreja e tal, aquela ideia do espiritismo de que os mortos podem fazer contato com a gente, você tem outro entendimento? Porque naquela época acredito que você achava que realmente eram espíritos. Não, eu tinha certeza. E a igreja fala que são demônios. Qual é o entendimento? A Bíblia fala sobre isso? Fala. Quando Jesus contou a parábola do Lázaro e do rico. O Lázaro era um mendigo que ficava ali pedindo esmola. E aí os dois morreram, né? E o rico foi pro inferno e o Lázaro foi pro céu. Foi pro seio de Abraão, que é o céu. Entendi. Quando ele estava lá no céu, o rico que estava no inferno, ele queria só molhar a ponta da língua dele, de tanto que estava fervendo o negócio. E aí ele falou pro anjo, olha, manda ele vir molhar aqui minha boca. Até nem ali o cara arrependeu, tipo assim. Sei. Ele não deixou o orgulho de lado. E aí ele falou, não posso fazer isso. E ele falou assim, não, então deixa eu voltar. Eu quero contar pros meus irmãos que eu vim pra cá pra eles não virem. Voltar pra terra. Voltar pra terra. Os vivos. Voltar pra terra. E aí ele disse o seguinte, olha, existe um abismo entre a vida e a morte. Os que querem passar de um lado pro outro não podem. Está lá nessa parábola. E ele falou, e ainda que você ressuscitasse e voltasse, ainda assim eles não acreditariam. Porque hoje Jesus estava falando dele mesmo, entendeu? Entendi. E ele falou, lá na terra eles têm a lei e eles têm os profetas. Jesus ainda estava na época da lei ainda. Se eles tiver que acreditar, vai acreditar nas escrituras, entendeu? Mas Jesus deixou bem claro ali, não tem como, existe um abismo. Entendeu? Mas existe uma coisa que a gente vê que algumas pessoas realmente acessam esse mundo espiritual, falam com alguma coisa. Sim. Existem as imagens que você viu, inclusive, né? De coisas de materialização e tal. O que são essas coisas, então? De acordo com a Bíblia, são demônios. Como eu disse, Satanás ele se disfarça em anjo de luz. Se ele quiser se materializar numa pessoa, num ente querido seu, ele faz isso. Entendeu? E então ele tem muito coisas que e vai dizer sabe. Ele escreve uma carta com a mesma letra dele. Da pessoa. Isso é chamado de espíritos familiares. Eu já até gravei um vídeo com o Lamartine sobre isso. O que é? Tem uma versão no Antigo Testamento que usa essa palavra, espíritos familiares. Se eu não me engano, no livro de Deuteronômio. São o quê? São demônios que acompanham as famílias. Entendeu? E ele quer perpetuar o pecado. Então, um pai que era alcoólatra, às vezes já era alcoólatra porque o pai dele já bebia. E o filho tem uma tendência àquilo ali.
porque o diabo vai querer levar ele no mesmo pecado, entendeu? Que ele se alimenta disso? Do pecado ou daquele vício? Não, se alimenta disso, eu não sei como funciona, né? Mas tá. ele quer aprisionar. Eles são organizados assim como os anjos de Deus. Então, eles querem aprisionar, né, a maldição ali, familiar. Então, o que acontece? Para seduzir, para trazer o engano, ele usa de todas as formas. Entendi. Entendeu? Inclusive, no anticristo, a Bíblia diz que ele vai usar de todas as formas de engano. Então, vai ser coisa que a gente vai olhar e falar, cara, não milagre, pode ser. Milagre. Eu vou te dar um exemplo. Cirurgia espiritual. Já vi. E, inclusive, tinha um depoimento daquele moço que foi processado, né? Um médium. Sei. João de Tava Deus? João de Deus. Tá na Netflix, né? É esse? Ou não? É? Ué, o médium é o João de Deus. João de Deus. E eu pensei, eu vou assistir, cara. Porque eu preciso entender. ter certeza mesmo daquilo que eu prego, né? Tá. E também pra ter... Será que tem alguma coisa? Vamos pensar. Eu sempre gosto de olhar de forma neutra. Sem ser com a minha ótica, assim, né? Sem preconceito. E realmente, cara, o que ele fazia ali eram milagres. Agora, será que o diabo também não pode fazer milagres? Então. Agora eu te pergunto uma coisa. Você acha que é de Deus uma pessoa enfiar uma tesoura no seu nariz aqui, ó? E dar uma martelada? Ixi, apesar que várias pessoas já falaram que pode ser charlatão, né? Que tem uma... Não. É o que era coisa estranha mesmo? Acontece. É mesmo? Não, tudo isso aí não é encenação. Não? Não, você tá doido, charlatão. O cara vai matar a pessoa. Às vezes o cara tem um nariz diferente, sei lá, né? O que acontece? Ali, de acordo com a Bíblia, não é nem de acordo com a minha opinião, não. Ali é ação demoníaca. É a operação do erro, de acordo com a Bíblia. O que acontece? Ele faz um milagre. Na época de Moisés, Deus transformou a vara dele numa serpente. Os outros sábios também transformaram, entendeu? Então eles têm poder. Só que a vara de Moisés, a serpente de Moisés engoliu a serpente deles. O poder de Deus é muito maior. O que acontece? Ele cura ali. Mas é aquilo que eu disse no começo do podcast. Ele dá com uma mão e tira com a outra. Daqui a pouco vem outro problema, né, cara. A pessoa fica naquilo ali e acreditando. E aquilo não deixa ela chegar. O único propósito do inimigo: cegar o entendimento da pessoa para o evangelho. Para o que Jesus fez na cruz, entendeu? A obra de salvação ali. Entendi. Da gente poder ser salvo através dele. Perdoado. E aí... eu não consigo enxergar que isso é de Deus, entendeu? Primeiro, porque eu não sinto paz. Outra, que a pessoa... é lógico, a pessoa tá no desespero. Entendeu? Nós não estamos aqui para criticar a religião. Estamos aqui para trazer um posicionamento do que a Bíblia traz. O inimigo, ele pega justamente na fragilidade, entendeu? E ele faz milagre. Aí vai constatar depois, com raio-x tudo, e realmente aconteceu um milagre ali. Agora, a gente não sabe até que ponto Satanás tem poder, porque ele era um anjo de Deus. Imagina o poder que ele não tem, entendeu? Então, a gente não pode menosprezar, entendeu? Que o reino das trevas também tem muita força. Só não é mais poderoso que Deus, né? Entendi.